A próstata é um órgão do sistema reprodutor do homem. A função dela é produzir o líquido, que é o líquido do ejaculado. A importância é que esse líquido é que vai levar os espermatozoides, né, para uma fertilização. Ela se localiza entre a bexiga e o reto, né, a parte intestinal, na base da bexiga. E o tamanho de uma castanha, né, aproximadamente de 15 a 20 gramas, seria o normal. E nos casos em que eles aumentam de volume, de tamanho, chegam a passar a 100 gramas, né, nos casos. Com relação à diferença, podemos colocar 3 tipos, né? O HBP, que é a hipertrofia benigna da próstata, o câncer de próstata e os processos inflamatórios, que são as prostatites, né? Cada um tem tratamentos distintos, né? E a forma de se fazer o diagnóstico. E com relação ao HBP, HBP é um aumento normal, fisiológico, ou seja, com a idade existe uma tendência da próstata a aumentar de tamanho, né? E como a próstata ela envolve a uretra, que é o canal urinário, ele pode trazer alterações miccionais, né? Como uma dificuldade para iniciar uma micção, um descontrole, né? Uma incontinência urinária também, aumento da frequência urinária, miccional. Muitos pacientes referem que durante o sono à noite levantam várias vezes para poder urinar, no caso, né? Um jato mais fino também. Os sintomas variam, né? Além das alterações miccionais, tem alguns sintomas mais característicos. Por exemplo, em prostatite, que é um processo inflamatório, quando é agudo, ele pode trazer dores também, né? Além de outras alterações, vamos dizer assim, urinárias, né? A hipertrofia, normalmente, ela vai apertando a uretra. Com isso, dificulta, vamos dizer assim, a micção, aumentando a frequência também. E no caso de tumores da próstata ou câncer da próstata, inicialmente, ela não traz nenhum tipo de sintoma. Daí, é muito importante fazer os exames preventivos, né? Recomenda, a partir de 50 anos de idade, que faça anualmente uma avaliação da próstata no homem. Muito bem. E, fora os sintomas, quais seriam, como é feito o diagnóstico, para se saber o que é? Muito bem. O primeiro passo é o médico na área, que é um especialista, que é o urologista, né? Que tipo de avaliação? Ele vai fazer uma avaliação, conhecendo, vamos dizer assim, o hábito do paciente, como é que ele está urinando, né? A frequência urinária, as dificuldades que ele tem, e também presença de sangue, né? Que é muito importante, em alguns casos de processos inflamatórios, tumorais também, e na própria hipertrofia benigna da próstata também pode trazer algum tipo de sangramento, tá? Mas não é muito comum. Entre a avaliação na consulta médica, o urologista ele faz um toque prostático. E o que é um exame da próstata? É um exame realizado, vamos dizer, com indicador, né, do médico. Ele vai palpando a próstata, que é um exame retal, ele vai ter uma ideia do tamanho da próstata. O que é muito importante, que outros dados, como a superfície da próstata, se há nódulos, enrijecimento, né, mais duro ou mais macio, né, acaba indicando algum processo que esteja ocorrendo. Por exemplo, processos inflamatórios, a tendência a próstata ficar mais macia, além de volumosa e com dor também. E outras alterações, tipo um tecido mais endurecido, enrijecido, noduloso, pode sugerir um câncer também, né? Agora, outros exames de laboratório ajudam no diagnóstico, né? Entre eles, o mais comum, né, que deve ser realizado é através do sangue, que é a dosagem do PSA, né, que é um antígeno prostático específico. Ou seja, é uma proteína que a próstata libera no sangue quando ela tem alterações, quer seja o HPP, quer seja processo inflamatório, quer seja um câncer também, ela altera os níveis do PSA, né? É um exame utilizado também no pós-tratamento e acompanhamento da próstata, né? Principalmente no check-up da próstata. E outros exames de laboratório envolvem exames de imagens, né? A ultrassonografia,
e a ressonância magnética. E qual a diferença? Bom, a escolha do exame vai depender da indicação e da disponibilidade do exame da região que for fazer essa avaliação. Por exemplo, ultrassom. Tem ultrassom da próstata e tem ultrassom transretal da próstata. A transretal, ela fornece mais detalhes, vamos dizer assim, do tecido prostático. E a ressonância magnética também, né? Todos os exames são, vamos dizer assim, associados, né? Se consegue fazer um diagnóstico mais preciso. Com relação aos tratamentos, no caso de processo inflamatório, que é a prostatite, ela envolve medicamentos anti-inflamatórios e antibióticos também, dependendo do caso, né, da indicação. Os exames vão indicar a causa do processo inflamatório. Na hipertrofia benigna da próstata, afastado do processo inflamatório e tumoral, né, que é o aumento da glândula, existem diferentes tipos de medicamentos, né, que ajudam a evitar o crescimento dessa próstata e, em muitos casos, até uma redução do tamanho da próstata. Com isso, melhora o ato miccional. E no caso de tumores e câncer, também há tratamentos. Cirurgia, né, através da prostatectomia, total ou parcial, uma cirurgia convencional, uma cirurgia através do robô, né, seria a robótica, mas também outros procedimentos não cirúrgicos para o tratamento do câncer. Tudo vai depender do nível, do estágio do câncer. Há radioterapias também focalizadas, né, ou não, e medicamentos, né, tipo hormônios, entre outros, né, para tratar, vamos dizer assim, o câncer, né? Então, no início do câncer, pode ser, inclusive, uma vigilância, ou seja, um acompanhamento, né? E nos casos em que o câncer já está mais avançado, sim, há tratamento como radioterapia e as cirurgias da próstata, que tem a ressecção transuretral da próstata, a prostatectomia. Existem outros procedimentos, né, como através do laser, né, endoscópico, o HIFU, que é através do calor também, né, que se trata tanto o HPP, que é a hipertrofia, aumentando, vamos dizer assim, a luz da uretra. Com isso facilita a micção. A próstata, como ela envolve a uretra, ela controla, vamos dizer assim, o ato miccional, né? A frequência, porque existem umas válvulas nessa região também, que vai controlar a urina, né? E muito importante é que o homem, mesmo sem sintoma nenhum, a partir dos 50 anos de idade, que ele faça os exames anualmente. E nos pacientes já pós-tratados, principalmente do câncer da próstata, eles devem fazer o acompanhamento, né? Anualmente, pelo menos. Com relação à próstata, aqui nós temos aqui a região da próstata, né? Aqui o canal da urina, né? E aqui seria o pênis, no caso. Qual a relação da próstata, do tratamento da próstata e a disfunção erétil, ou seria a impotência sexual do homem, relacionado ao grau da rigidez ou ereção peniana. Então, os pacientes que são submetidos a tratamento cirúrgico da próstata, pode ocorrer lesões dos tecidos e nervos da base do pênis, e com isso acabar afetando o fluxo sanguíneo e a manutenção do sangue, que vai promover a rigidez e a ereção peniana. Normalmente, se aguarda alguns meses, né, ou até um ano após uma cirurgia, né, da próstata, para observar se há uma recuperação, né? Para isso, há orientação de tratamento também, para poder ajudar nessa recuperação. E nos casos em que não há, vamos dizer assim, uma recuperação normal, há tratamentos medicamentosos, né, que aumentam o fluxo sanguíneo, como existem alguns medicamentos já no mercado, né, que ajudam o fluxo sanguíneo para ter uma boa ereção. Existem outros tipos de tratamento também, injeções de medicamentos, né, que promovem a ereção, e nos casos em que não se ocorre uma resposta satisfatória para a ereção, há a indicação do implante de uma prótese peniana, né, que vai manter e promover uma rigidez suficiente para um ato sexual. E os pacientes que têm uma prótese peniana, vamos colocar assim, como uma mulher que tem uma prótese de mama, né,
que tem uma função estética, para o homem, lógico, que não é estético, é funcional. Então, essa rigidez, essa firmeza já é o suficiente para que ele possa manter uma vida, uma atividade sexual normal, né? Importante que uma prótese bem implantada, né, que ela tem diâmetro e comprimento, uma prótese bem adequada, o aspecto estético, né, visual, é bastante natural.